Pessoal de casa, fiquem à vontade. Eu estou compartilhando uma tela aqui com vocês. A gente iniciou na última aula, ainda a gente estava no modo remoto, né? Então hoje a gente vai dar continuidade que a gente viu na aula passada sobre os princípios da macroeconomia. A gente viu a macroeconomia como um todo. Logicamente que vocês sabem, que vocês lembram, mas quais são as duas metas das políticas macroeconômicas a curto prazo? Logicamente que vocês sabem, né? As duas metas das políticas macroeconômicas... Gerar empregos e diminuir a inflação. Isso mesmo. Geração de emprego e diminuir a inflação. E as duas metas a médio e a longo prazo? Progresso tecnológico e política industrial. Perfeito. Progresso tecnológico e políticas industriais. É bom escrever, né? Então, essa é uma das... Lógico, além de várias que nós temos, crescimento econômico, desenvolvimento econômico, nós temos os agregados econômicos, que tem a renda, poupança, emprego, né? E hoje a gente vai dar continuidade a esses fundamentos. Então, esse aqui a gente já viu. Taxa de juros, balanço de pagamentos. Vamos lá. Está mudando aqui agora. Tudo a gente já viu. Então, a gente vai entrar agora nas políticas econômicas, né? Que a gente não entrou aqui na aula passada porque já estava ultrapassando o tempo. O que são, né, essas políticas econômicas que tanto nós escutamos no nosso dia a dia, né? Os nossos ministros, os nossos governantes, eles sempre trabalham essas políticas econômicas. Não sei se vocês viram, né? A partir do meia-noite vai ter mais um aumentinho no combustível. Não sei se vocês chegaram a ver hoje. E o gás de cozinha. Isso. Acho que é mais 7,5%, se não me engano. 7,8%. E também, né, se vocês observarem hoje, né, hoje nós teve o índice de inflação do mês de setembro. Foi um dos maiores índices do mês desde 1994. Então, isso tudo, quando você pensa nessa conjuntura de preços do combustíveis, né, taxa de inflação, isso tudo vai impactar em nós. Isso é macroeconomia. Né? Ou por que está crescendo, aumentando o combustível? Tem várias variáveis, como a gente pode imaginar. Né? Você tem o dólar, você tem o petróleo, que muitas vezes é comercializado, né, em moeda pelo dólar, ou até mesmo Bolsa de Chicago. Então, tem várias coisas que entram dentro dessas políticas econômicas. Ou seja, os nossos ministros, né, o poder executivo, muitas vezes, o que ele vai fazer? Ele vai tomar as decisões para impactar as nossas vidas. Mas eu não gosto, eu não quero que esse aumento tenha. Você pode não querer, mas vai ser da mesma forma. Mas daqui a um tempo vai começar a baixar muito o combustível, e daí a gente vai voltar, né, à época de vacas gordas, com relação, vamos andar, vamos assim, mas tudo é envolto das políticas econômicas, das teorias macroeconômicas e assim por diante. E quando a gente fala em políticas econômicas, são ações tomadas pelo governo que, utilizando instrumentos econômicos, buscam atingir determinados objetivos. É aquilo. O objetivo a curto prazo, geração de emprego. Como que eu vou gerar emprego? Vou trazer aqui a Ambev para Guarapuava. Mas o que eu vou fazer com que a Ambev deixe de ir para Ponta Grossa para vir para Guarapuava? Aqui eu ofereço, por exemplo, 20 anos de subsídio sem impostos municipais. Isso são ações tomadas. Como eu vou fazer para a Ford voltar ao Brasil, por exemplo? O governo federal vai propor, né, algo em torno de um subsídio também de impostos, não vai taxar certas peças de importação, ou seja, são negociações. Então, são ações tomadas através de certos instrumentos para quê?
para atingir os objetivos, que são geração de emprego, e são controle da inflação, políticas industriais e progresso tecnológico. Lembrando daquelas 4 metas. Como eu vou fazer isso? Aí, né, cada estratégia. A mesma coisa nossa. Vocês sobraram o dinheiro de vocês na conta aí no mês de outubro, né? Vocês pensaram, não, sobrou R$100, aí eu vou viajar o mundo. Chega até Irati e volta, né? Que é o que dá R$100 hoje, né? Para você chegar até Irati e voltar, por exemplo. Mas imagine que você na sua casa, sempre com o salário apertado. E você vai, no próximo mês, você vai desenvolver estratégias. Diminuir a conta de luz, né? Sair menos do que eu estou acostumado. Então, você vai ter estratégias para quê? Para equilibrar as contas. É a mesma coisa as políticas econômicas. O governo vai ter estratégias para quê? Para solucionar e alcançar esses objetivos. E por que elas existem? Porque o papel do governo, logicamente eu estou falando na teoria, é zelar pelo bem-estar da população em geral. Ou seja, nós temos que estar felizes. Nós aqui temos que estar felizes, né? Uma sexta-feira, nós temos um feriadão aí, ao nosso futuro próximo. Para quê? Para a finalidade do setor público enquanto um agente econômico, lembrando que quais são os agentes econômicos na economia? Famílias, que somos nós, como consumidores, empresas, né, que pegam a matéria-prima, oferecem emprego e assim por diante, e o governo. Então, o governo, né, como ele é um agente econômico, ele procura atuar sobre determinadas variáveis para alcançar os objetivos. Então, o papel do governo é zelar pelo nosso bem-estar. Quando a gente fala bem-estar, o que é? Saúde, educação, segurança, lazer, renda, muitas vezes. Então, tudo isso, né, ele vai proporcionar através das políticas econômicas. Afetar a economia como um todo por essas análises, que eu já falei para vocês. E quais são as principais funções do setor público diante dessas políticas econômicas? Vamos lá. Reguladora, provedor de bens e serviços, então o setor público, ele regula, o setor público ele provém bens e serviços, redistributiva e estabilizadora. A gente vai ver agora cada um desses. Mas, em suma, para que servem as políticas econômicas? São ações tomadas pelo governo para quê? Para zelar pelo nosso bem-estar, para que nós possamos ter os serviços ao nosso dispor, para que a gente possa sobreviver ou viver bem, para que a gente possa ter o nosso salário, ou muitas vezes para que a gente possa ter um dinheiro ou até mesmo uma ajuda financeira, que é o que aconteceu, por exemplo, no ano passado, da auxílio emergencial. Foi uma ajuda no qual muitas pessoas estavam desempregadas e muitas pessoas estavam com a renda estagnada, até hoje, se você for analisar. Então, ele facilitou o acesso das pessoas a esse dinheiro. Mas lembrando que o governo, como que o governo ele ganha dinheiro? Recolhendo impostos. Logicamente que aquela ação do auxílio emergencial era para retornar de alguma forma ao governo em forma de tributos, correto? Só que nós estávamos numa pandemia. Então todos esses recolhimentos de tributos, eles estavam sendo voltados à saúde. Veja você, como governante, pandemia, preciso comprar vacina, preciso comprar respirador, preciso manter o pessoal, os profissionais de saúde nos hospitais, ou seja, pagar salários e tudo mais. Mas preciso também fazer com que a população tenha um pouquinho de dinheiro para que a economia comece não, né? Ele gire pelo menos um pouco.
Lógico que o objetivo do governo de o auxílio emergencial retornar em forma de tributos não conseguiu 100%, porque ele teve que dispor, né, esse dinheiro para essa outra situação. É a mesma coisa nós. E nós temos um azar, nós, pobres. Você tem o dinheiro contado do teu salário, daí vem o gato e fica doente. Né? Daí você tira de onde... Ah, não, eu vou guardar esse dinheirinho, daí o gato fica doente, você vai lá e corre atrás do gato. É a mesma coisa essa questão do governo. Ele busca, através de impostos, né, ter uma receita, mas, logicamente, que nunca ia imaginar essa questão da pandemia. Logicamente que nunca ia imaginar essa questão da inflação cada vez mais alta. Então, você começa a entender um pouco mais sobre essas funções, tá? E o que é essa função reguladora? Lembrando o pessoal aí de casa que fiquem à vontade, né, de fazer perguntas. Vamos lá. O Estado deve regular a atividade econômica mediante leis e disposições administrativas. Na verdade, isso aqui a gente já viu lá no primeiro bimestre, né? A questão até foi tema aqui da nossa fala aí, né, da prova do simulado, a questão dos monopólios, ações danosas ao direito do consumidor. Então, nós vimos que o Estado ele tem esse poder, né, ele atua dentro da economia, usufruindo, né, todas essas questões, disposições administrativas, mediante, logicamente, as leis e tudo mais, para que eu possa colocar um dinheiro na economia, ou para que eu possa, através do CAD, né, combater os cartéis, ou através do CAD eu combater as fusões de empresas e assim por diante. Então, a reguladora é isso. O Estado regula essas atividades econômicas e, lógico, sempre, ou na grande maioria das vezes, ele pensa, a partir do momento que eu regulo uma atividade econômica, eu vou ter isso de retorno através dos nossos impostos. Porque seria muito fácil, né, em mente disso, o que seria o ideal? Todos nós, né, dentro das nossas empresas ou até mesmo nós como consumidores, nós pagássemos impostos para que o governo possa ter receitas e o governo, através dessas receitas, ele poder distribuir, prover os bens e serviços de qualidade, que seria o mundo ideal, seria o mundo, né, dos nossos sonhos. Só que, infelizmente, isso não acontece. Mas o Estado, o setor público, né, tem em suas características a função, na verdade, tem a sua função, uma das suas funções, a reguladora. Beleza? Tranquilão? Daí o outro, que a gente já iniciou, até com a conversa, é a provedora de bens e serviços. O governo também deve prover ou facilitar a bens e serviços essenciais, principalmente aquele que agora são de interesse de empresas privadas. Então aqui entra uma discussão, e até aí nas próximas aulas a gente pode até discutir isso, por exemplo, se vocês são a favor de privatizações ou não. Né? Cada um talvez tenha a sua opinião. Mas assim, só para vocês terem uma ideia, hoje, né, nós temos privatizações na grande maioria dos serviços que o governo teria que nos ofertar. Vocês, lá na década de 90, muitos de vocês nem eram nascidos, mas, por exemplo, nós tínhamos uma tal de Telebrás. Acho que é Telebrás ou Eletrobras? Agora não lembro. Telebrás, que era detentora, né, estatal das linhas telefônicas. Então, naquela época, meados de 90, quem tinha telefone era rico. Literalmente. Por quê? Uma linha de telefone você negociava, você trocava por terreno. Sim. Sim, tinha. Só para você ter uma ideia, naquela época tinha em média para o Brasil inteiro 55 mil linhas telefônicas. Então quem tinha, você pergunta para os seus pais, para você ver.
Sim, mas antes de 94, nossa, quem tinha telefone fazia negócios assim, ó, porque era muito caro. A partir do momento veio a privatização. Aí entrou TIM, claro. Hoje, para vocês terem uma ideia, hoje nós temos em média 235 a 240 milhões de linhas telefônicas no Brasil. Isso quer dizer o quê? Que tem mais telefone do que gente. E nós sabemos disso que há. Se eu for fazer uma rápida pesquisa, muitos de vocês têm 2 ou 3 telefones, muitas vezes porque é comercial, linhas mesmo. Aí pergunto, e se tornou mais acessível, logicamente. É bom ou ruim a privatização? Logicamente que é ruim para quem detinha, né, as linhas telefônicas lá na década de 90, fazia negócios. Hoje não. Hoje, né, minha filha de 9 anos tem um telefone. Então, percebe, daí entra essas questões, né, de empresas privadas. A questão do monopólio. Vamos imaginar, vamos jogar assim os exemplos esdrúxulos. Se tivesse uma Petrobras B ou outra empresa, nós não teríamos esse preço de gasolina, por exemplo, porque ia, né, combater. Se nós tivéssemos uma outra Copel, uma outra empresa concorrente da Copel, talvez a nossa energia elétrica estivesse mais barata. Então você tem essa questão da privatização, os pontos fortes, logicamente tem os pontos fracos, mas também a questão da empresa, do governo, ele não consegue. Ele não consegue, muitas vezes. Vamos imaginar as nossas estradas aqui. Quem é de Pitanga aí, ou que conhece, então, eu vou lá quase toda semana, então eu conheço mais as estradas de Pitanga até Boa Ventura do São Roque, a entrada ali. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer um tour um dia, são extremamente esburacadas. Ou seja, o que isso quer dizer? Mas aqui ela é administrada pelo Estado, pelo DR, se não me engano. Enquanto você puxa aqui, daí você vem, logicamente, na concessionária aqui, na BR-277, você tem as concessionárias, que são privatizadas. Você percebe a diferença, logicamente, da estrutura. Ah, mas daí você tem um custo maior. Né? Você tem custo maior para... Você quer uma estrada boa, você paga por isso. Logicamente, não estamos entrando no assunto de contratos. A gente sabe que falam não, né? Santa Catarina é melhor barato e tudo mais, tem essas questões. Mas só para vocês terem uma noção. Infelizmente, o Estado não tem a capacidade estrutural, às vezes mão de obra. Até mão de obra tem, mas não específica. Muitas vezes para fazer o quê? Para facilitar o nosso acesso aos bens e serviços. Tá? E quando eu falo isso, eu falo, por exemplo, saúde. Apesar, e graças a Deus, né, a saúde, o SUS, foi extremamente importante, está sendo importante nesse processo pandêmico que nós estamos passando. Mas nós pagamos impostos para ter saúde pública. Muitos pensam assim, é errado pensar também. Nossa, lá o posto de saúde é de graça, eu vou lá. Não é de graça. Você paga indiretamente e diretamente por aquilo. Mas creio que se eu for fazer uma pesquisa de vocês que estão em sala, ou até mesmo de vocês que estão em casa, vocês têm algum tipo de plano de saúde também. Porque você sabe que, infelizmente, ainda a pública, ainda ela é deficitária. Daí nós temos a educação. Onde vocês estão? Logicamente, numa ótima instituição, com ótimos professores. Vocês estão sendo capacitados, né, e são diferenciais de mercado. Mas nós temos a Unicentro aqui do lado. Nós temos as instituições públicas. Mas se você for perceber, quem conhece, infelizmente, eu sou cria da Unicentro. Mas nos últimos tempos ali diz que não tinha nem estrutura assim de papel higiênico para atender. Professor. Fala, minha querida. Tudo bem? Bem? Será que a gente se deve a esses fatores assim que o senhor falou aí de que a gente não tem mão de obra, né, e outros afins,
Mas eu ainda acho que isso tem. O que não temos hoje é um sistema político que impeça que o nosso dinheiro recolhido pelos impostos sejam utilizados para outros fins, né? No meu ponto de vista, penso que mão de obra, pessoal qualificado, eu acho que tem isso. O que não temos é um controle sobre o que É o controle disso, nosso. é verdade. Entendeu? A Kelly está falando aqui, só para vocês, que a questão de mão de obra tem, né, na questão do serviço público, só a questão de gerenciamento de tudo isso. Porque também a gente sabe muito a tal de cadeias de emprego, né, dentro do setor público, infelizmente tem. Né? Exatamente. Então, é essa questão até dessa questão de... sempre tem algum tipo de discussão até do serviço público, ele ter resultado, né? Sim. Você vai, até o serviço público, você tem estabilidade, mas você vai ser cobrado. Você vai ser cobrado por tal para dar resultado. Então, é essa questão. Por exemplo, que nem falam do SUS. O SUS é um dos melhores programas de saúde do mundo. Inglaterra não tem o SUS. Estados Unidos não tem o SUS. Sim. O problema é que ele é mal gerido. Exatamente. Você vê numa pandemia, a corrupção de respirador, gente morrendo tem corrupção. Exatamente. Né? Então, e daí você se pergunta, aonde que nós erramos? Né? É meio que estrutural, né, essa corrupção. Né? Eu falo isso porque, assim, principalmente no SUS, eu não tenho plano de saúde, professor, agora, no momento, né? Eu tinha só quando eu estava na outra empresa que eu trabalhava. Uhum. Então, hoje, o plano de saúde realmente é um custo muito alto para quem é assalariado, né? Então, eu sempre usei do SUS, minha família também, a gente sempre foi bem atendido. E aí, aqueles dias que eu precisei levar meu filho, né, que ele fez uma cirurgia de apêndice, eu né, fiquei com ele lá 2, 3 dias e, meu Deus, é indignante você ver, assim, na UPA, onde que nós estávamos, e ficamos 2 dias até ele fazer a cirurgia, não tinha um lençol, um simples lençol. Aí você fica sabendo, né? Lógico que isso é um dado aqui de Guarapuava, mas aí você coloca isso a nível nacional. Poxa, Guarapuava recebeu quase 38 milhões e aí não tem um lençol. Então, é complicado da gente digerir isso, né? Isso. Infelizmente, é que nem... Então, ele tem os recursos financeiros de pessoas, igual você bem mencionou, só é questão de você saber alocar, né? O dinheiro aonde tem que ter. Então, essa é uma coisa que isso a gente sempre vai ser motivo assim, de conversa, mas nunca vamos chegar, creio eu, né? A gente nunca deve dizer nunca, mas acredito eu que vai demorar muito para chegarmos a um consenso. Mas é mais ou menos isso. Você fala da educação, né? A gente estava falando da Unicentro, que eu sei que não tinha nem papel higiênico, muitas vezes, nos banheiros. Tanto que eles nem começaram o ano letivo como nós, né? Acho que começaram agora em setembro, o ano letivo de 2021. Então, infelizmente, nós temos essa morosidade. Daí nós temos, né, a segurança pública. Lógico, nós pagamos pela segurança pública, mas também, se eu for fazer uma rápida pesquisa entre vocês, possivelmente vocês têm, ou conhecem alguém que tem, serviços, né, que pagam pela prestação de serviços de empresas de monitoramento. Inviolável da vida, Falcão da vida, aqui em Guarapuava. Então você paga por isso. E além de tudo isso, né, nós temos também o transporte, que deveria ser público, transporte público de Guarapuava, mas ainda é subsidiado, né, você paga ainda um valor pela empresa, para a empresa que faz esse transporte, que nós sabemos que é a única na cidade. Então, você volta mais ou menos à questão das empresas privadas. Você tem Unimed, você tem um outro tipo de plano de saúde, mas você sabe ainda que você vai ser bem atendido. Apesar que nos últimos tempos, nem plano de saúde estava. Né? Você ia pela Unimed, por exemplo, em algumas especialistas, demorava mais de um mês. Porque também hoje, para os profissionais, o repasse, o que falam, desses planos de saúde, ele é bem ínfimo. É melhor no particular, para eles, né, do que ter plano de saúde, muitas vezes, atendendo. Então, são problemas estruturais, mas
é uma das funções do setor público, o reguladora e a provedor de bens e serviços. Lógico, a provedora de bens e serviços, a gente tem essa questão das empresas privadas também. Vamos lá. Dando continuidade, também nós temos a função redistributiva. O que é isso, né? As políticas econômicas devem atingir e vir a beneficiar os mais necessitados da sociedade. Com isso, modificam a distribuição de renda e riqueza entre pessoas e regiões. A igualdade social deve ser uma prioridade a ser buscada pelos órgãos públicos. Aqui também é uma forma, também a gente pode abrir uma discussão aqui. Por quê? Porque, lógico, né, dentro da nossa Constituição, né, dentro dos valores morais, né, vocês estão tendo aula, né, com os professores, estão entendendo um pouco sobre essa teoria geral do Estado e tudo mais, né? Dentro das políticas econômicas, nós temos que beneficiar, né, a toda a sociedade, de uma forma ou de outra. Aqui a gente pode trabalhar até a questão do assistencialismo, né, a parte social. Mas aí vem o outro lado. Né? A gente sabe que, por exemplo, aqui a distribuição de renda e riqueza entre pessoas e regiões. Nós sabemos que hoje, por exemplo, o Brasil é continental. Nós temos vários e vários nichos de mercado, por exemplo, hoje nós temos o Sudeste, que é a parte industrial, nós temos o Sul Centro-Oeste, que é a parte do agronegócio, nós temos o Nordeste, que é a parte de turismo, nós temos o Norte, que é a parte de extrativismo. Logicamente, que quando você distribui aos necessitados, ou distribui algum tipo de benefício, não estou falando somente de dinheiro, mas de acesso a muitas coisas, por essas diferenças, você não vai conseguir. Aqui, quando você fala igualdade social, é aquela questão, né? Às vezes a gente vê até a questão do Facebook. A questão tá, eu vou distribuir aqui R$50 para cada um de nós aqui, para vocês. A gente sabe que esses R$50 para um vai ser mais benéfico que para outros. Por exemplo, você tem mais que R$50 na conta. Então, esses R$50 vai ser só mais uns R$50. Para cá, os R$50 vai ser o salvador da pátria do mês. Daí eu lanço até essa discussão, até para nós pensarmos. Seria que igualdade ou a tal de equidade? Igualdade ou equidade? Vocês já ouviram falar em equidade? O que é equidade? Proporcional. E se não seria, né, dessa redistribuição, mudasse essa parte de igualdade? Por quê? A região norte depende de muitas coisas que o sul não tem. Agora, você dá as mesmas condições para todo mundo, talvez não seja justo. E talvez seja menos aproveitável, porque os R$50 do lado esquerdo aqui, que são abastados, vai ser só mais uns R$50. Eles vão ter dinheiro em pinga para eles. Aqui do nosso lado, os cinquentão dá uma janta, mais, né, 2, 3 jantas e 3 almoços. Então, a gestão disso, igual da parte dos órgãos públicos, é diferente. Talvez essa equidade devia ser um pouco mais. É igual, vamos imaginar, no simulado que vocês fizeram. Não seria justo você fazer o simulado valendo as mesmas notas que o 10º período, o 8º, né? Não seria justo. Por isso tem a proporcionalidade. Então aqui entra uma discussão tremenda da parte social, da parte do Bolsa Família, por exemplo. Isso. Então tem essas situações, né? Muitos, então, se gera emprego aqui no sul, se gera outras situações, e daí você tem que redistribuir. Eu não lembro qual que é mas tem essa questão. E daí você entra, por exemplo, na questão do Bolsa Família. Isso é fato, isso é pesquisa, né? Por exemplo, você tem a Norte e Nordeste,
Agora, esses são os dados antes da pandemia, porque agora ainda a gente está, né, em dados, a gente está voando em céus escuros ainda, né? Mas antes da pandemia, em média de 60% a 70% dos bolsas famílias era a região norte e nordeste. E assim, a região norte e nordeste, se você for puxar por algumas questões culturais, logicamente que tem um pai de família tem um pouco mais de filhos do que o sul e sudeste. Então, automaticamente, também ele vai receber de acordo proporcionalmente. Então, muitas dessas famílias que a gente conhece, elas sobrevivem somente com o Bolsa Família. Porque às vezes é cômodo, né? Mas, vocês já falei isso para vocês, mas economicamente, a região que mais cresce é a do Norte e Nordeste. Por quê? Mas em números. Mas como, professor? No Sul e Sudeste, não. Economicamente, não. Em números. Por quê? Porque quando você fala dessa população necessitados da sociedade, que tem ações sociais, por exemplo, o Bolsa Família, o auxílio emergencial, apesar que teve alguns que pegaram auxílio emergencial, foi uma parcela da iPhone. Ou ajudou numa parcela da iPhone. Né? Mas vamos pensar nas coisas lícitas. Quando você pega a população em si, que necessita de um Bolsa Família, por exemplo, são o tipo de população no qual o consumo é total. Ou seja, se ela ganha 90 pila por filho, ela vai gastar os 90 pila por filho. Ela vai consumir tudo isso. É a mesma coisa nossa. Nós ficamos com 50 reais, muitas vezes, uma semana. Troque ele. Compre uma água. Aquilo vai, né, parece que some. E essa população que necessita do assistencialismo, ele ganha 90 reais, ele vai gastar tudo em comida. Daí ele gastando em comida, ele vai lá na mercearia do seu Zé. Vai lá comprar tudo em bolacha na mercearia do seu Zé. O seu Zé nunca vendeu tanta bolacha na vida. O que ele vai comprar carro? Vai trocar de carro. O dono da concessionária nunca vendeu tantos carros na vida. Ele vai comprar um apartamento. Isso faz com que a economia ela circule. Por isso que antes da pandemia, né, Norte e Nordeste, economicamente falando em números, ele crescia muito mais que o Sul e Sudeste. Por quê? Porque daí no Sul e Sudeste entra a indústria. Depois que a China entrou na Organização Mundial do Comércio, isso aqui é mais barato na China do que a produção no Brasil. Então, economicamente, tem essas diferenças. É justo, professor? Aí entra um outro cenário. Não é questão de justiça ou não. É igual nós falamos, né, lá no primeiro bimestre. Uma colheitadeira, ela substitui a mão de obra de 100 pessoas. Mas é justo 99 pessoas serem desempregadas porque uma colheitadeira? Pode não ser justo. Mas é a realidade que nós trabalhamos. Se eu não tiver uma colheitadeira e o meu vizinho, o meu concorrente ter, o que acontece? Ele vai colher mais e melhor, com uma melhor produtividade, com menos desperdício, uma rapidez e uma qualidade melhor. Do que eu pensar nessas 100 pessoas que, entre aspas, terei que demitir, por exemplo. Então são coisas que aí eu jogo para vocês, né? Até para uma futura discussão do que vocês acham disso. Mas são funções do governo. É justo ou não é justo? Aí tem sempre os dois lados, né? Tal de redistribuição. Aqui a gente poderia mudar, e eu acho que é o mais justo nesse sentido, de tirar a igualdade e colocar a equidade, a proporcionalidade. Aí, eu acho, não sei o que vocês acham, que seria um pouco ideal, né, nesse sentido de redistribuição. E, por fim, a última função em estabilizar e controlar. Não adianta, né, eu diminuir impostos, não adianta eu dar benefícios para a população e deixar Deus dará. Vou colocar dinheiro aí para a população, ela precisa consumir. Ela precisa ter renda. Não é somente isso.
Mas eu preciso fazer com que, por exemplo, o preço do combustível chegue a 9. Senão não adianta eu aumentar o salário. A gente sempre busca isso, né? Aumento de renda ou de salário. Mas daí, se você for analisar proporcionalmente, o salário ele aumenta menos do que os preços. Então eu tenho que também estabilizar tudo isso. E é difícil, muito difícil. Não sei se vocês lembram, né, que nós falamos na última aula sobre crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Não adianta você crescer economicamente somente, ou seja, você sair de R$1.000 de salário para 10 mil se você gastar 15. E nós somos bem assim, né? Tem um dinheirinho a mais na conta, dá, é churrasco, né? Você não pensa na conta do mês que vem. Mas, quando eu falo desenvolvimento econômico, eu não preciso ter os 10 mil. Eu com 5 mil, muitas vezes, eu consigo trabalhar. Então, quando a gente fala em estabilizadora, então nós temos a reguladora, a função, que é regular todas essas questões, essas atividades econômicas, até a gente já viu no primeiro bimestre. Daí nós temos a provedora de bens e serviços, né, que a gente falou. Depois a gente tem a redistributiva, mas para que tudo isso também rode, nós precisamos estabilizar, ou seja, controlar. Controlar. É aquela questão. Tá, 70% da população está vacinada, mas mesmo ainda não, mas assim, quando chegar, mas mesmo assim, governo, eu tenho que me preocupar com toda a liberação de máscara, né, de distanciamento. Por quê? Se não volta tudo que eu fiz para trás vai por água abaixo. Por isso, essa questão do controle. E dentro de uma empresa, dentro da gestão, a gente fala muito isso. Não adianta eu ganhar mais se eu não souber gerenciar esse dinheiro. Não adianta eu produzir mais coisas se eu não souber gerenciar essa produção. Né? Então, é essa a questão da estabilizadora. Então, 4 funções do setor público. Reguladora, provedora de bens e serviços, redistributiva e estabilizadora através das políticas econômicas. Beleza? Pessoal em casa, tranquilo? Deixa eu tomar uma água. Sim, professor. Então, beleza. Toma água agora, porque a partir de 10h40 a gente merece, né? Pelo menos sobrou uns R$50 na conta. Hoje vai dar para tomar uma Skol, uma Brahma. Então, vamos lá. Então, para que isso aconteça, né, a gente falou lá no início que o governo utiliza instrumentos, né, para controlar, através das políticas econômicas, ela desenvolve alguns tipos de ações. E nós temos algumas ações ou instrumentos. Por exemplo, política fiscal. Talvez vocês já ouvem, né, falar alguma coisa sobre isso, que é o quê? Decisões do governo, a gente fala daí desde federal, desde estadual, municipal, decisões sobre arrecadação, ou seja, né, a gente sabe que o governo ele arrecada através das políticas econômicas ou tributárias. Então você vai arrecadar e também decisões sobre os gastos do governo. Ou seja, eu arrecado de um lado, mas também eu tenho gastos de outro. E, historicamente, nós temos 3 tipos de orçamentos, tá? Nós temos o superavitário, ou seja, eu tenho mais receita do que despesas. Eu tenho o deficitário, eu tenho mais despesas do que receitas. E eu tenho equilibrado. Nós, né, historicamente, nós temos a deficitária. Sempre nós temos mais gastos do que receitas, né, por vários e vários motivos. Então, a política fiscal são decisões e que impacta diretamente no nosso dia a dia. Ou seja, para que ele arrecade mais, o que ele vai fazer? Aumenta a taxa de juros. Ou
desculpa, aumenta a taxa de tributos, as tributações, né? Só que os gastos do governo, muitas vezes, crescem da mesma forma. Crescem, não deveriam, como a gente bem mencionou. Se tivesse uma boa gestão, né? Se tivesse pessoas que conhecer, por isso que eu às vezes bato na tecla, que acho que todos que trabalham, os executivos, né, prefeituras, governo e tudo mais, tinham que ter pelo menos uma noção de administração pública. A administração pública mesmo. Só que daí a gente muitas vezes elege vereadores, elege deputados, elege cada um, às vezes, muito por causa de mídia. Até que são questões, né, também, de a gente pensar um pouco, a gente às vezes vota através da mídia, às vezes para punir outros, né? Outros candidatos, mas você não vê muitas vezes o benefício ou malefício que isso dá. Professor, então, oi, pode falar. Um exemplo disso, esses dias, eu não vou citar o nome, né, por questão de ética, mas um assessor aí de um vereador, ele não sabia o que era LOA. Então, assim, como vai assessorar um vereador, né? Você não sabe o básico, né? E não só os assessores, tem muitos vereadores aí que não sabem nem, né? Não sabem nem o que estão fazendo lá. É isso mesmo, é essa questão. Acho que tinha que mudar essa cultura. Mas daí a cultura é nossa, né? Como eleitores. Nós somos do tempo, né? Vocês não, mas nós somos do tempo de ganhar jogo de camisa de vereador. Ganhar para disputar torneio aí, valendo gasolina. Agora seria bom. Agora sim, né? Mas agora, se o candidato ele oferecer gasolina, ele se quebra, né? Mas aí gasolina, terra, manilha, né? Então a gente nasceu dentro desse sistema, né? Então essa política fiscal são essas decisões e vai impactar diretamente no nosso dia a dia. Outra coisa, política monetária, ou seja, decisões sobre o volume da moeda na economia, taxa de juros e o crédito. É aquilo que nós falamos. Porque uma das metas é o quê? Controle da inflação. E a gente vai ver mais tarde que inflações têm, por exemplo, inflação de custo e de demanda. O que é inflação de demanda? Inflação de demanda, vamos imaginar, eu sou um dos donos de uma rede que vende essa garrafinha de água. E todos vocês estão procurando essa minha água. Logicamente que a demanda, o consumo, a gente viu lei de oferta e demanda, é maior do que a produção. Ou seja, todos vocês aqui do primeiro período estão consumindo a minha água, ou seja, ela vai diminuir a quantidade. Lei de oferta e demanda. Pouco produto no mercado, o preço sobe. Por quê? O que acontece? Todo mundo está procurando essa água aqui minha. Eu penso, opa, vou ganhar um dinheirinho. O que vocês pagavam para mim há um mês atrás, R$2, se você quiser tomar a minha água, é 10. Se você estiver com sede, você vai lá e paga. Isso gera inflação. É mais ou menos nesse sentido. O porquê que fala sobre moeda na economia? Moeda mesmo, acesso. Porque nós somos assim. Você nem precisa de limite maior no teu cartão de crédito. Mas liga o teu gerente. Fernando, você quer um aumento do teu limite de cartão de crédito? Você não precisa. Mas eu quero. E daí o que você vai fazer? Você vai comprar coisas que você não precisava. Tá vendo? Limite. Então, o consumo da população, você aumenta esse benefício, ou você proporciona mais moeda, ou seja, mais crédito para a população vai consumir mais. E acontece como a água, começa a subir os preços. Aí eu tenho que aumentar a taxa de juros, diminuir crédito, e é isso que acontece com a inflação de demanda. E a política monetária, ela decide sobre isso. Mês passado, o Copom se reuniu para ver a taxa Selic.
aumentar um pouco, porque o povo estava consumindo um pouco demais, ou diminuir um pouco, o povo estava consumindo de menos. Então, são essas ações através da política monetária, né? Entre essas idas e vindas, no qual vai ter ações para quê? Para que a economia possa girar da melhor maneira possível. E por último, e não menos importante, dentro desses instrumentos, tem mais instrumentos, mas o que a gente vai trabalhar é mais esses três, é as políticas cambiais, né? As políticas cambiais, através, muitas vezes não, né? Através da questão do comércio internacional, ele vai fazer com que o preço do dólar não aumente a taxa de inflação, ou o preço do dólar não diminua a taxa de inflação. Há um equilíbrio externo, ou seja, saldo da balança de pagamentos equilibrada. Lembram lá? Né? Eu exportar mais do que importo, porque isso quer dizer o quê? Eu exportando mais do que eu importo, isso quer dizer que vem dinheiro para o país. Quando eu importo, ou seja, eu estou comprando de fora. Só que daí é um outro problema. Também ele gera inflação, porque tudo que está sendo produzido no Brasil vai para fora. Soja. O preço é 5,50. Eu vou querer vender para fora, não para Guarapuavano, por exemplo. Mercado interno. Agora, daí nós que precisamos de soja, vamos no Superpão, o Superpão compra soja de alguém aí, só que o cara do Superpão fala assim, viu, eu preciso comprar a tua soja. O produtor vai falar, viu, é o seguinte, você me paga que os europeus estão me pagando a 5,50? Daí fica assim, pô, mas eu tenho que atender o pessoal do primeiro período de direito lá de soja. Vou comprar. Daí o cara do Superpão vem aqui, o seguinte, moçada, eu tenho soja, mas agora eu tenho que cobrar mais de vocês. Gera inflação. Então, sempre, né, a grande maioria das decisões são tomadas para quê? Para controlar uma das metas de curto prazo, que é o controle da inflação. É a política fiscal, a política monetária e a política cambial. Tranquilo? E diante disso, nós temos os tais de indicadores econômicos. É uma analogia, se fosse uma mão, seriam os nossos dedos. E quais são esses indicadores econômicos que o Estado, através das políticas econômicas, desenvolve ações para, lembrem sempre, suprir a população ou ir buscar os objetivos das metas, tanto de curto como a de médio ou longo prazo. PIB. Já ouviram falar do PIB? Produto Interno Bruto. Que é a soma de todos os bens e serviços disponibilizados na economia durante um período de tempo. O porquê que ele é importante? Vamos imaginar, vem investidores de fora do Brasil, eles vão analisar o PIB. O que ele está produzindo? O que a população tem renda? Né? Ou qual que é a porcentagem da população que está se sobressaindo financeiramente? Então, o PIB, ele é um indicador muito importante para quê? Para que a gente possa desenvolver relações comerciais internacionais. E, lógico, o PIB maior, o país ele vai crescer mais. Aí entra outra situação depois. Ele está crescendo, desenvolvendo. Mas aí agora não vamos entrar nesse assunto, senão é igual biscoito ou bolacha, né? A gente ia ficar a noite inteira na questão, é biscoito ou bolacha? Tá. Mas aqui eu vou trazer aqui para vocês só alguns números, tá? Porque automaticamente, quanto maior o PIB, maior a riqueza, ou maior a produtividade. Percebam, né, que 2010 foi o nosso ápice, depois a gente teve, né, idas e vindas. Mas, ó, 2021, a previsão é que nós tenhamos, né, um crescimento do PIB de 3,96%. Daí você vai falar, professor, então a gente está voltando a ser rico. Não. Porque nós temos que pensar para trás. Veja em 2015. Em 2015 e 2016, nós sabemos que
o PIB, 35% a 40% do PIB é relacionado ao agronegócio brasileiro. Ou seja, de cada 100 reais, 40 é voltado a alguma coisa do agronegócio. Em 2015 e 2016, nós tivemos um probleminha de quebra de safra de alguns produtos, de algumas culturas, e o PIB foi lá para baixo. 2015, menos 3,5%, 2016, menos 3,30%. Ou seja, só em 2015 e 2016, nós tivemos uma retração de menos 7%. Então, nós sempre temos que analisar o para trás também. Daí tivemos 1,30%, mas daí menos 7%, 6%. Veja, daí chegou a pandemia. Vai ter que recuperar. Vai ficar tem que recuperar. Mas essa coisa vai piorar. Vamos lá. 2020, menos 4%. Que foi, nós sabemos, né? Que daí, como a população não tinha como produzir, as empresas fechadas, automaticamente a riqueza vai diminuir. Mas aí você pensa, professor, mas 3,96 em 2021, beleza. Mas faça umas contas meio por cabeça, né, de tudo que a gente tem que recuperar desde 2015. Em média, nós temos dentro da economia duas palavrinhas que se chamam ceteris paribus. Ceteris paribus quer dizer assim, se tudo ocorrer bem, se nada de anormal acontecer, se nenhuma ação cataclísmica, não sei se é isso que eu ia falar, ocorrer, por previsão, nós vamos, entre aspas, zerar, equilibrar as nossas produções e as nossas PIB em 2024 e 2025. E daí você tem que recuperar tudo isso. Então, veja, lá em 2024 e 2025, a projeção. Mas lembre dos ceteris paribus. Se nada atrapalhar. Porque se você for analisar 2019, nunca imaginávamos a pandemia. Então, nunca imaginávamos, né? A gente lembra não, né? A gente vê a história da gripe espanhola, toda aquela... Você pensa, história. Se você for analisar hoje, é bem louco, né? Mas nós fazemos parte de uma história, onde os nossos netos vão ver, nossa, lá em 2020, houve isso? Houve. E daí você vai falar para o vovô participou, a vovó participou. Né? É bem estranho isso aí, faz parte. Mas aqui nas projeções, 2024 a 2025, se nada ocorrer. Daí piorou, então assim, isso aqui faz parte, vejam, né? Essa questão de 2010, 2011, essa aqui 2010. Vocês lembram o filme que eu indiquei para vocês na aula passada? Que vocês não viram. Lembro, professor, eu comecei a ver, sim. A Grande Aposta. Eu confesso que eu achei difícil a interpretação. Mas a Grande Aposta, ela foi pela bolha imobiliária dos Estados Unidos 2008, 2009. Mas o que influencia isso, professor? Automaticamente, muitos dos apostadores, dos investidores dos Estados Unidos vieram investir no Brasil. Isso dá um aumento. Veja como a gente falou em globalização. Então a gente não pode descartar nada, muitas vezes, do que o chinês fala, ou do que o chinês faz, que vai impactar aqui. Então 2010 foi, logicamente, teve outras coisas boas, mas também foi impacto disso, porque houve a bolha imobiliária nos Estados Unidos e muitos investidores vieram investir no Brasil. Tá? Daí, logicamente, daí você teve uma média, mas daí tem. Daí, assim, ó, a projeção desse ano é que aqui nós estávamos com 3,96. Isso aqui foi em julho. Agora... Está acabando a minha pilha. Agora, nós temos aí, dia 21/9, uma projeção da Organização de Cooperação do Desenvolvimento Econômico para já 5,2. Então já vai melhorar um pouco.
se nada acontecer. Lembre-se sempre disso. Ceteris paribus, tá? Outro índice, a inflação. Né, entendida como uma elevação, lembra que inflação é um crescimento de preço, né, de vários produtos. Ah, professor, o arroz subiu, é inflação? Depende, você tem que analisar o arroz. Ah, por que subiu? Às vezes porque a coisa pontual do arroz. Choveu demais, choveu de menos. Então aqui demonstra muito bem a nossa inflação. Que inflação é poder de compra, tá? É poder de compra que nós temos, o nosso dinheiro. Em 1994, carrinho cheio. Em 2005, meio carrinho. Em 2021, eu acho que até está errado ali. São 2 sacolinhas, no máximo, ou uma, dependendo do produto que você for comprar. Mas, né, nós temos, aqui eu trouxe uma projeção, lógico, que a gente está vivendo um momento pandêmico e a gente percebe que em setembro agora foi um dos índices maiores que teve de alta de inflação desde lá de 1994. Mas nós já tivemos pior em números. No ano passado, 2020, teve 4,52% de inflação. Mas vejam, 94, 95, 22% no início do Plano Real. Tudo era caro ainda. Tudo. Daí tivemos altos e baixos. 12,53% em 2022. 2002. Essa aqui foi troca de governo. Fernando Henrique Cardoso deixou, Lula assumiu. Mas, professor, você está falando que o PT fez... Não, não é questão do PT, mas é questão nós. Quando troca governo, nós ficamos meio indecisos no que vamos fazer. Vamos pensar em dinheiro, em produção. As pessoas começaram a se retrair, vamos esperar um ano, pelo menos, para ver como que o governo vai fazer. Né? Então, mas daí depois vocês vejam que já estabilizou. 2015, quebra do agronegócio, subiu a inflação. Então, vejam, nós estamos pior, estamos ruim hoje? Estamos ruim. Mas já teve pior. Só que o que acontece? Hoje, nós temos outras variáveis que influenciam. A pandemia, a questão política, a questão de rede social, a questão de fake news, a de comunicação. Então, nós somos hoje bombardeados, né? Por todas as coisas, todas as informações. Então, a impressão hoje, realmente, que nunca teve pior, já tivemos. E eu falo isso por quê? Porque nesse ano, né, nós temos uma previsão de 8,35% de inflação, mas já tivemos pior. O que eu quero chegar a isso? Por que nós já tivemos pior? Pergunta aos pais de vocês. Final dos anos 80, início dos anos 90. Para vocês terem uma ideia, a inflação média no Brasil, 233% ao ano. Hoje nós estamos em média de 7%. Hoje já tivemos 233%. Ou seja, os nossos pais pegavam o salário, já iam para o mercado. De manhã, porque à tarde já era outro preço, porque tinha tal de etiquetadoras. Todo dia ele ia ter um preço diferente. E vou te dar uma imagem para vocês. Em Venezuela, em 2020, fechou a inflação em 3.000%. O que isso quer dizer em miúdos? Isso aqui. Na Venezuela, para comprar 1 quilo de carne, essa que vocês estão vendo, precisa de 9.500.000 bolívares venezuelanos. Para vocês verem como o poder de compra de um país que de inflação hiperinflacionária tem um problema. E isso aqui, pessoal, era uma realidade nossa no final dos anos 80, onde para você comprar essa garrafinha, você precisava 1.000 cruzados novos, 1.000 cruzeiros velhos e assim por diante. Então, vê, né, que nós temos, né, o índice histórico, ainda nós estamos com uma inflação moderada, porque hiperinflação é isso aqui. E se você for analisar, nós estamos hoje, até julho desse ano, em terceiro lugar em termos de inflação na América. Argentina, os nossos irmãos, 52%.
Haiti e agora nós como Brasil. Desculpa, não entendi. Por quê? Porque daí gera expectativas, gera insegurança. Daí quando gera insegurança de alguma coisa, é igual, digamos assim, às vezes eu ouvo falar, o mercado de ações desceu, muitas vezes por expectativas. Porque lá quando mudou aquele plano real, plano cruzado real, era tudo... Então, as pessoas, quem produzia, ela ia fazer o preço que ela queria, e dando-se para os outros, por exemplo. Então, são coisas, são especulações, são ações que o governo ele tende a trabalhar sempre nesse sentido. Tá? Mas, aqui eu já vou terminar aqui para vocês. Se, por um lado, a inflação ela é ruim, alta, quando a inflação é muito baixa, ou seja, a deflação também é ruim. Por quê? Logicamente que a deflação é muito poucos momentos históricos que nós tivemos. Né? Porque a deflação, é o contrário da inflação, logicamente, ele tem um aumento de oferta, ou seja, mais produtos. Por quê? Porque se o preço, a deflação vai caindo, o preço vai caindo, eu como produtor, lembra lá da lei de oferta e demanda? Se o preço do mercado desce, eu não vou querer produzir mais. Eu não vou querer produzir mais, por quê? Porque não está me dando retorno. Redução da demanda, pouca moeda em circulação e não é positivo para a economia. Então, tão maléfica a inflação alta, como também a deflação, a inflação baixa. Tá? Então, diante disso, 22,19, acho que já está, não vou entrar em outros detalhes agora, tem taxa Selic e taxa de câmbio. Eu vou terminar por aqui hoje, a questão de inflação. Tá? Alguma pergunta, vocês, em casa? Tudo certo? Então tá. Então deixa eu só dar um print aí em quem está em casa. Vou liberá-los. Deixa eu dar um print aqui. Quem está com as provas aí? Só um pouquinho.